Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? E hoje nós voltamos para falar mais uma vez sobre Mushoku Tensei. E como sempre, se gostar do vídeo por qualquer motivo, dá um like e se inscreve no canal, porque isso me ajuda muito. E agora, bora pro vídeo. Depois de brigar com a Sarah, o Rudeus entrou pro grupo do Zou, e o anime já volta com o grupo do Zou no meio de uma floresta caçando um dragão perdido. Mas antes deles acharem o dragão encontrou o grupo deles primeiro, e o grupo do Zou começa a lutar contra o dragão. E eu falo grupo do Zou entre muitas aspas, porque o Rudeus mata o dragão praticamente sozinho. E como vocês já devem saber, eu não sou desenhista, eu não sou designer, eu não sou nenhuma. Então o que eu vou falar nesse vídeo é apenas a minha opinião. Não me entendam mal, o anime continua muito bem animado, mas as lutas dessa segunda temporada pra mim ficaram meio estranhas. Talvez seja por causa dos designs dessa temporada que são mais simplificados comparados à da temporada anterior. Além disso, as lutas dessa temporada, na minha visão, estão cada vez mais curtas. Isso quando eles não cortam a luta toda. Mas enfim, continuando o vídeo. Depois disso, o anime volta pra cidade e ele mostra o Rudeus treinando. Mas depois disso, o Rudeus tá almoçando num bar quando uma garota chamada Elinalise chega falando que finalmente encontrou ele. O Rudeus fala com ela normalmente, mesmo sem conhecer ela, e a Elinalise se apresenta como ex-companheira de equipe do Paul, que é o pai do Rudeus, e como amiga da Roxy. Depois disso, a Elinalise começa a tentar seduzir o Rudeus, e o Rudeus até entra no jogo dela, mas a Elinalise para depois que ela encontra um colar que o Rudeus ganhou da Sylphie. Ela pergunta quem deu aquele colar pra ele e o Rudeus fala sobre a Sylphie pra Elinalise. A Elinalise mostra que ela tem um colar exatamente igual àquele, e ela fala que não quer brigar com a Roxy por causa do Rudeus, e ela também não quer se tornar nora do Paul, o pai do Rudeus, e por isso a Elinalise desiste de ter qualquer coisa com o Rudeus. Bom, a Elinalise estava procurando o Rudeus para falar para ele que a mãe dele foi encontrada num labirinto bem longe da cidade onde eles estão agora. Depois disso, algumas pessoas da cidade começaram a achar que a Elinalise é a mulher do Rudeus. Depois de receber as informações da Elinalise, o Rudeus quer ir reencontrar a mãe dele o mais rápido possível. Mas o lugar onde ela tá fica a 1 ano de viagem da cidade onde eles estão agora. Além disso, tá quase começando o inverno, e por isso o Rudeus decide ficar na cidade mais um tempo para treinar. Enquanto o Rudeus treina todos os dias, a Elinalise é macetada por uma boa parte da cidade, tanto que o Rudeus é obrigado a dormir todos os dias ouvindo a Elinalise sendo decifrada por algum cara aleatório da cidade. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Pior de tudo é que ele quer participar da brincadeira com a Elinalise, mas como a gente já sabe, o membro dele não levanta. Broxar é normal. E se você ainda lembra o quanto o Rudeus era taradão no começo do anime, você sabe que essa situação pra ele é uma grande tortura. Até porque eu esqueci de comentar até agora, mas o Rudeus usa uma calcinha roubada da Roxy como um amuleto de boa sorte. E ele guarda essa calcinha todo dia num altar, como se fosse uma espécie de divindade. No outro dia, o Rudeus encontra a Elinalise junto com o Zou, e o Zou faz logo aquela cara de carai, deu ruim. Pra mim, o que passou na cabeça dele na hora foi mais ou menos isso aqui. Agora deu carai mesmo, velho. O cara matou um dragão sozinho. Imagina o que ele vai fazer comigo quando ele descobrir que eu peguei a mulher dele. Fudeu. Logo depois o Zou começa a tentar explicar pro Rudeus o porquê ele tá junto com a Elinalise, mas o Rudeus corta ele dizendo que não tem problema nenhum ele ficar com a Elinalise, já que ela não é nada dele. Inclusive o Rudeus até manda a Elinalise tomar cuidado pra não criar confusão com o grupo do Zou, porque ela já pegou uma boa parte do grupo do Zou. Mas a Elinalise já tem um esquema para impedir que esse tipo de coisa aconteça. Ela paga todos os caras que ficam com ela para que eles não comecem a gostar dela. É uma espécie de serviço que todos os caras prestam para ela. Depois disso, o Rudeus recebe uma carta da Universidade de Magia onde a Roxy estudou. E como eu já disse, eu não entendo nada de desenho, eu não sou designer, eu não sou porra nenhuma. Mas alguém me explica o que aconteceu com o braço do Rudeus, velho. Tá bizarro. A carta é um convite chamando o Rudeus para entrar na Universidade de Magia como um aluno especial, mas o Rudeus não quer ir para a universidade porque ele quer ir logo reencontrar com a mãe dele o mais rápido possível. No mesmo dia, enquanto o Rudeus dorme, o Deus Homem vem falar com o Rudeus para aconselhar ele a ir para a Universidade de Magia, pesquisar o desastre de mana que aconteceu na primeira temporada.
porque lá ele vai encontrar uma cura para os problemas que ele tem. Toda noite é a mesma coisa, né? A galera toda se dá bem e você fica na mão. Eu não queria falar nada, mas o Deus Homem é o artifício de roteiro mais safado que eu já vi no anime, porque ele literalmente só aparece quando o autor não sabe como fazer a história continuar, ou quando ele precisa que o protagonista tome alguma atitude específica que ele não quer, como por exemplo fazer o Rudeus ter um motivo para ir para a universidade de magia. O Rudeus acorda com a Elina Lise pelada do lado dele, o Rudeus até verifica se o Rudeus Jr. acordou, mas nada feito, ele continua bem morto. Daí no dia seguinte o Rudeus se despede do grupo do Zou, e depois disso ele e a Elina Lise caem na estrada em direção da Universidade de Magia. No final do episódio o anime apresenta alguns personagens que vão ser importantes nesse arco da história, e a gente conhece o gado da Ares, as irmãs Furries, o príncipe que é tarado por estátuas, a princesa que eu não me importo o suficiente para lembrar o nome dela, junto com seus 2 guarda-costas, uma mina que eu ainda não sei quem é, e a Shiva do Shumatsu no Valkyria. Quando eles chegam na universidade, a Elina Lise diz pro Rudeus que ela vai entrar na universidade junto com ele, porque ela começou a ter interesse em homens mais novos. Sei até onde é que isso vai dar. E o Rudeus explica que o motivo da Elina Lise chupar um canavial de rola todos os dias é porque em algum momento da vida dela, a Elina Lise foi amaldiçoada e ela precisa ser macetada por um batalhão todos os dias, senão ela vai morrer. Maldiçãozinha bem interessante. Até agora eu pensei que essa elfa só servia pra fanservice, mas pelo visto eu tava errado. O Rudeus vai falar com o diretor da escola e o diretor pede pro Rudeus fazer um teste antes de ser aprovado na universidade. O teste é uma simulação de batalha com uma outra pessoa da universidade que também consegue usar magia sem encantamento, que no caso é a Sylph, que na universidade tem o nome de Fitz. O Rudeus não reconhece a Sylph, na verdade o Rudeus confunde ela com um homem, mas na hora do teste o Rudeus reconhece a varinha que o Fitz usa, já que a Roxy deu uma exatamente igual ao Rudeus. O Rudeus usa o olho do demônio para prever o ataque do Fitz, e ele usa a magia de perturbação que ele aprendeu na luta contra o Deus Dragão para cancelar a magia do Fitz, e depois o Rudeus derrota ele com apenas um único ataque. Depois de vencer, o Rudeus percebe que derrotar um veterano da universidade muito fácil pegou muito mal para ele, então o Rudeus diz para todo mundo que o Fitz deixou ele ganhar. Bom, o Rudeus consegue entrar na universidade e ele vai morar no dormitório da universidade, e a única condição que ele precisa seguir para continuar na universidade é só ele assistir uma aula por mês. Fora isso, o Rudeus pode fazer o que ele quiser. Então o anime mostra a princesa Ariel, finalmente eu lembrei o nome dela, fazendo um discurso meio água com açúcar para todos os estudantes novos da universidade. Depois disso, o Rudeus vai conhecer os novos colegas de classe dele. Um deles é o príncipe Zonoba, e ele adora o Rudeus e trata o Rudeus como um mestre dele porque o Rudeus sabe fazer estátuas perfeitas. E com estátuas perfeitas eu quero dizer aqueles bonequinhos que todo otaku gosta. Tem a Linia e a Pucena, que são as irmãs mais velhas de 2 garotas furries que o Rudeus conheceu no continente dos demônios, quando ele conheceu a vila dos semi-humanos. Tem um Cliff, e a primeira coisa que ele faz é falar pro Rudeus o quanto ele é foda, e diferente de todo mundo da universidade, o Cliff já conhece o Rudeus, porque ele conheceu a Ares por acaso, e ela falou do Rudeus pra ele. E na sala ainda tá faltando a senhorita silenciosa, uma garota que é tão especial que ela nem precisa assistir às aulas mensais, e por isso ela passa a maior parte do tempo no laboratório dela. Depois disso, o Rudeus vai para a biblioteca da universidade, onde ele encontra o Fitz. E a primeira coisa que o Rudeus faz é se desculpar com o Fitz pela vergonha que o Rudeus fez ele passar. O Fitz pergunta por que o Rudeus está na universidade, e o Rudeus, apesar de não ser totalmente mentira, ele mete o louco, falando que ele está na universidade para pesquisar sobre o desastre de mana da primeira temporada. Obviamente que o Rudeus não pode sair por aí falando para todo mundo da universidade que ele só foi pra lá pra consertar a rola dele que não sobe mais. Ele também fala pro Fitz que o desastre de mana teletransportou ele pro continente dos demônios, e ele demorou 3 anos pra voltar, e no caminho ele encontrou a família dele, mas ainda assim ainda falta uma pessoa que ele não conseguiu encontrar ainda, que no caso é a amiga de infância dele. Isso deixa a Sylph bem feliz, e depois disso ela vai embora. Depois disso, o Rudeus e o príncipe Zonoba estão comendo juntos, então o Luke vem falar com o Rudeus puto da vida só porque o Rudeus não sabe o nome dele. Só depois que o Luke fala o nome dele completo é que o Rudeus se toca que o Luke é primo dele, mas ainda assim eu não entendi o porquê esse mano ficou tão puto
Naruto só porque o Rudeus não sabia o nome dele. E o Zonoba começa a falar sobre a princesa Ariel e seus dois guardas, Fitz, o mago silencioso, e o Luke, um cavaleiro que só veio para a universidade para proteger a princesa. Já que a princesa perdeu a disputa pelo reino dela, ela usou isso como desculpa para fugir para a universidade. Depois disso mostra o Rudeus andando de tarde pelo dormitório da universidade e do nada uma calcinha vem voando na direção dele. O Rudeus pega essa calcinha e tenta devolver para a dona, mas as garotas do dormitório confundem ele com um ladrão de calcinhas e as garotas cercam o Rudeus e querem dar uma surra nele. Inclusive até a líder das garotas aparece, querendo espancar o Rudeus também. Quando as garotas estavam quase lixando o Rudeus, o Fitch aparece e convence as garotas a soltarem o Rudeus, na base do diálogo. Porque foi ele quem derrubou a calcinha da janela e o Rudeus só tentou devolver pra ele. Depois disso as garotas soltam o Rudeus e o Fitz começa a tratar do ferimento que o Rudeus tem no braço. O Rudeus conversa um pouco com o Fitz e pra mostrar respeito o Rudeus agradece ao Fitz por ter salvo ele de ser espancado por roubar calcinhas. Não que o Rudeus não tenha feito isso já, mas pelo menos dessa vez ele era totalmente inocente. Quando o Fitz vai embora, ele fala pro Rudeus que ele acha engraçado o Rudeus agradecendo ele por alguma coisa, e o Fitz se despede do Rudeus e o Rudeus cora pro Fitz. Sem comentários sobre essa parte da história, pra mim esse arco é o mais chato de Mushoku Tensei, claro, comparado com todos os outros, e não é só eu que penso assim. No mangá, esse arco só foi adaptado por causa da segunda temporada do anime. O mangaka que estava adaptando a história da novel por mangá chegou nessa parte e o cara simplesmente ignorou que esse arco existia e só pulou pro próximo que vem depois desse. E isso é a prova que eu não sou a única pessoa que acha esse arco da história muito chato. E esse foi o vídeo de hoje, valeu por ter me assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Como? Eu vou ganhar na Telecena. Até um outro dia.